Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe é muito importante. Mas a importância é a própria pessoa que tem que desenvolver a maneira. E essa maneira está sempre relacionada com os pensamentos. O jeito que a pessoa pensa, o jeito que ela dedica um tempo para assimilar os ensinos, porque nós temos que mudar a nossa frequência. Então, cada pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ela mesma. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Para o Dia do Senhor. É muito importante assim a gente lembrar, porque aquele ensino que Jesus trouxe, dizendo assim que viria um outro que não ele, todo aquele que estuda o livro na luz da verdade, ele tem que lembrar que é a vida. Porque o livro na luz da verdade é aquilo que nós precisamos. Porque quando uma pessoa tem um anseio, tem uma vontade, e muitos outros dizem assim que não se aguentam e que não sabem como fazer, isso é porque nós temos uma força dentro de nós que nos impulsiona para voltarmos para a pátria do Espírito. Todas as coisas que nós sentimos está relacionado a esta condição interna para voltarmos para a pátria do Espírito. E o livro Na Luz da Verdade, ele é o caminho, ele é a palavra, ele é a água viva. E é bem importante assim a gente lembrar da força que ele nos proporciona. Cada pessoa tem que lembrar assim, temos que fazer esforço. Todos os seres vivos fazem esforço. Então nós estamos acostumados assim, através de milênios, que não precisaríamos de fazer esforço para a nossa vida interior. Mas nós vamos observando que nós vamos ficando numa acomodação. Não vamos percebendo, porque não vamos trabalhando conosco. Isso é físico. Então, trabalhar conosco de uma maneira que nós podemos conhecermos. Então, nós vamos nos conhecendo e nós vamos observando assim, que para uma pessoa fazer um trabalho com ela, de observar-se, ela tem que mudar o nível. Porque normalmente nós cismamos, nós questionamos, e nós nos justificamos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para mudar o nosso nível, nós temos que lembrarmos assim, que temos que ter instantes de lucidez. E esse instante é um flash. Fica bem fácil assim, de quando a gente está recebendo uma explicação e a gente tem uma noção daquela explicação que está sendo ministrada. Cada pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer um esforço para continuar recebendo essa condição interna de uma elevação. E nós temos que lembrarmos que essa condição sempre manifesta na nossa vida, em muitos afazeres físicos, de maneira assim que a pessoa tem uma responsabilidade e ela sabe como é melhor resolver aquela responsabilidade, como é melhor ela ter um melhor desempenho. Então, cada pessoa tem que lembrar do procedimento que ela precisa de continuar tendo. Voltar para a pátria do Espírito, a nossa vida, nós sabemos assim que para tudo nós temos que irmos para aquele objetivo. Para voltar para a pátria do Espírito, fica bem fácil assim. A pessoa tem que conhecer o caminho. Se ela não conhece o caminho, ela então não sabe como voltar. E é bem interessante, porque no caso de um jovem que ele foi criado assim, de qualquer maneira, não teve pai, aconteceu de não ter mãe, então ele foi criado assim, sempre vem um maior e pega na mão dele e leva para o destino daquele que o pegou na mão dele. Então o destino daquele jovem ficou com aquele que pegou na mão dele. Isso é físico. Para o dia do Senhor. É muito importante assim, porque todos que estudam o livro Na Luz da Verdade sentem-se grato
por estar estudando o livro que nos possibilita uma orientação, uma maneira de nos encontrarmos numa condição assim, seguros. Isso é físico, porque a segurança que nós temos que ter é dentro de nós, do jeito que nós vivemos. Então a segurança que uma pessoa tem é quando ela se encontra ligada com os ensinos. Porque para uma pessoa ter paz, ela tem que ter segurança. E ela tem que ter cuidado com todas as coisas que é de sua responsabilidade. As informações que nós temos dos ensinos que Jesus trouxe, precisamos de lembrar assim, que ele foi reconhecido por um número muito pequeno de seres humanos. E quando transmitiram as informações dele, de segunda boca, de terceira, e assim por diante, ele também já não se encontrava mais aqui na matéria grosseira. Ele veio trazer o amor, veio trazer aquela condição bem importante assim, de podermos voltar para a pátria do Espírito. Foi crucificado. Esse ato, então, os seres humanos têm que colher. Porque se nós crucificamos o amor, então tivemos a opção de escolher. E então nós estamos colhendo. Aqueles que tiveram a condição interna de fazer o resgate da conduta que tiveram anteriormente serão mais felizes, mais tranquilos. Mas aqueles que não tiveram essa condição de voltar para dentro e observar o caminho que está sendo caminhado, de ir fazendo uma reflexão do procedimento que está tendo, então o que acontece? Acontece que a pessoa vai ter uma colheita muito amarga. Isso é físico. E a colheita nós sabemos assim que ela existe, porque aquele empregador que teria que ter tido um posicionamento com seu funcionário e que não teve, então depois ele colhe. Aquele pai que precisaria de ter tido um posicionamento com os seus filhos, que não teve, depois a colheita a gente sabe assim que é uma colheita dura, que é uma colheita amarga. Então cada um de nós é que tem que ir fazendo um trabalho de melhorar a nossa colheita. Tem aquele ensino que aquilo que plantas, aquilo que colhe. Então o esforço é sempre um trabalho individual, porque nós também temos aquela condição de ter o livre-arbítrio. Se a pessoa quer melhorar a sua colheita, ela tem que aprender a fazer uma reflexão. E é bem importante assim, porque tem um ensino que diz assim que se a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fazer um trabalho de melhorar-se. E esse trabalho não é mais ou menos, porque se a pessoa trabalha numa empresa e ela apresenta uma função mais ou menos, então o que acontece? Ela, num processo de mudança dentro da empresa, ela é substituída. Quando ela vier a saber que vai ser substituída, então ela faz um propósito de querer agora ser um funcionário qualificado. Mas ela vem tendo a oportunidade, e ela já teve a oportunidade anterior, de ter recebido essa permissão, e ela não usou. Então nós, em relação à luz, somos a mesma coisa. Nós já fizemos outros pedidos, porque todos nós já passamos por limitações de saudade, de saúde, de limitação de saúde de familiares. Então nós sempre fizemos os pedidos. Depois que nós recebemos, nós mudamos a nossa maneira de ser. Então o que acontece? Agora a nossa vontade tem que ser verdadeira para melhorar a nossa colheita. E nós sabemos assim que cada um de nós somos devagar. Não temos aquele propósito, aquela firmeza, aquela garra. Tínhamos num período da nossa existência. Esse procedimento é físico e é verdadeiro. Então, para ter aqueles bens materiais ou para realizar aqueles passeios ou para proporcionar para uma ou outra pessoa, fazemos e fizemos o esforço. Isso é bem interessante. Agora, para nós melhorarmos a nossa condição interna do nosso resgate, nós precisamos de ter esse esforço. Então, cada pessoa é que tem que ir lembrando assim que
Tem um ensino muito importante que é do terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, que seria uma maneira para cada um de nós ir fazendo uma reflexão de como nós nos encontramos. O livro Na Luz da Verdade é este propósito que nos possibilita a pessoa movimentar-se. Na época que Moisés trouxe os 10 mandamentos, a vida das pessoas eram bem acomodadas. Era de uma maneira assim que não tinha muitos afazeres, que não tinha muitas informações, instruções, e as pessoas viviam daquela maneira. Hoje, as reflexões a pessoa tem que fazer diariamente. E é bem importante assim, porque quando a pessoa adquire o costume de estudar o livro de manhã, fica bem fácil assim. Dentro de cada um de nós que estuda o livro, entra aquela condição muito importante de organizarmos para aquele dia. Isso é físico. A nossa organização. A pessoa tem que lembrar que ela precisa de continuar organizando-se e ter aquela condição muito importante de ser sincera com ela mesma. Então, a sinceridade conosco, de ter a condição de recebermos os auxílios, fica bem fácil assim. Do jeito que um adulto que tem uma criança na sua responsabilidade facilita a vida daquela criança, proporcionando para a criança aquilo que a criança precisa. O banho, a higienização, as vestes limpas, o alimento, o ambiente de ensino escolar. O adulto, se ele atua direitinho também na sua vida interna, cuidando dos seus pensamentos, da sua maneira de ser, sendo sincero com ele mesmo, ele também passa a receber os auxílios. Mas ele tem que adquirir o costume de formar a base. Não é mais ou menos, a pessoa tem que ter a base, porque do jeito que um professor atua na sala de aula, então aquele aluno tem que sentar sempre naquele lugar. Ele pode ter a permissão de mudar de lugar. Mas se ele continua no mesmo lugar, vai tendo também um procedimento de acostumar naquele lugar, com aquelas irradiações. Então nós somos assim. Se nós acostumarmos a estudar o livro Na Luz da Verdade todos os dias no mesmo lugar, também naquele lugar vai ficando melhor. Nós vamos melhorando os nossos pensamentos, nós vamos ter que desenvolver uma condição de ter paciência conosco, de percebermos, de observar como é que nós precisamos de ter um comportamento seguinte. Cada pessoa tem que lembrar assim, que o esforço é para toda a época da vida da pessoa. E todas as espécies vivas fazem muito esforço para sobreviverem. As aves que migram, os animais que têm que movimentar todo o instante para a sua sobrevivência. E cada um de nós temos que lembrarmos assim, que precisamos de movimentarmos agora em direção à luz. Porque em direção às coisas da matéria grosseira, nós sempre fizemos o movimento em direção à luz. De lembrarmos assim que a vida é individual, cabe a cada um de nós fazer o trabalho de melhorar. E essa melhora não é para um período, é ir melhorando. Nós sabemos assim que quando uma pessoa está debilitada com o seu corpo físico, ela vai melhorando com o tratamento que ela recebeu, com o alimento que ela vem recebendo, mas a constituição dela se encontra enfraquecida. Isso é físico. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita melhorar a constituição. Nós temos que lembrarmos assim dos ensinos que Jesus trouxe, e ele sendo o amor, sendo a palavra viva, nós o crucificamos. Essa opção que tivemos, então nós temos que colher. E é bem importante assim, porque ele ainda intercede em favor dos seres humanos, pedindo assim para aquele ato ser um ato comum. Essa bondade. O Filho do Homem veio trazendo os ensinos
nos possibilitando esta condição bem importante assim. Termos a condição interna para fazermos o resgate, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é físico. Para a pessoa caminhar melhor na sua vida interna, ela tem que fazer um trabalho com ela mesma. Então, a palavra viva é o amor. Quando fala-se que o amor, ele tem toda uma condição importante de nos auxiliar. E é bem importante porque nas pequenas coisas nós vemos o amor. Na formação de uma criança, a dedicação daqueles adultos, num procedimento normal, é somente o amor. Depois a pessoa esquece que ela precisa de colocar o primeiro mandamento. E ela continua tendo aquele amor com aquela dedicação. Só que aquele jovem, aquela jovem, com o desenvolvimento, ficam incomodados com esse tipo de procedimento, param de querer receber aquele comportamento daqueles adultos. Esse descuido faz com que aqueles adultos perdem a consideração. Mas se o adulto faz a responsabilidade, e lembrando do primeiro mandamento, estudando o livro Na Luz da Verdade, então entra uma gratidão daqueles jovens no período de formação por ter tido aquele cuidado, aquele zelo que possibilitou a eles, naquela fase, esse equilíbrio. Então, no nosso comportamento diário, nós temos que fazer esse trabalho assim, de ir nos equilibrando, de ir observando a maneira que nós precisamos de continuar tendo. Então, toda a época da nossa vida, nós temos que lembrarmos do terceiro mandamento. E nós temos que lembrarmos assim que os mandamentos, eles são todos, porque se a pessoa fez todas as funções da moradia, mas à noite ela esqueceu de fechar a porta da moradia, não adiantou. Faltou um item muito importante. Isso é físico. Então nós temos que ter um trabalho de conhecer os ensinos e de fazer com que esses ensinos fiquem em nós, impregnados. Isso a gente vê assim no caso dos animais. Quando tem cria, no período do desenvolvimento daquela cria, no processo normal, eles têm o amor por aquela cria. E eles dão a vida por aquela cria. Isso é físico. Mas eles também trabalham dentro deles de uma maneira que quando aquela cria fica na fase certa do desmame, do amadurecimento, eles largam. Então eles possibilitaram o tempo que era necessário. Então, para nós termos a clareza dos ensinos, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, nós temos que aprendermos que a vida é fase. E é bem importante assim, porque se a pessoa trabalhou durante a sua vida naquela função, tantas e tantas décadas, depois ela continua trabalhando, então ela não faz mais nada na vida, ela não tem nenhuma outra perspectiva. E tem aqueles também que querem parar de trabalhar e que não tem nenhuma perspectiva e que também morrem cedo, porque parou de trabalhar e não sabia fazer mais nada na vida, a não ser fazer aquelas funções. Para a nossa vida interna é um movimento. E nós temos que lembrarmos que o legado do Senhor é o livro Na Luz da Verdade, é a palavra viva. Pois se essa palavra nos possibilita uma condição bem importante assim, de nos equilibrarmos, de nos possibilitar uma perspectiva, de nos possibilitar um desenvolvimento, um horizonte, uma maneira de nos tornarmos seguros na nossa vida e uma maneira de considerarmos as pessoas que merecem a consideração, fazer a diferença e de desenvolver uma maneira que nós precisamos de sermos considerados, porque tem aquela importância assim, que tem um ensino que fala assim, que diga-me com quem andas, que direi quem és. Quer dizer que se a pessoa não é considerada, então com quem ela anda, também essas pessoas não merecem a consideração. Isso é físico.
Mas se a pessoa é considerada, então ela também não vai andar com aqueles que não são considerados. Bem importante assim. Então, na nossa vida diária, nós temos que ir fazendo a seleção daquilo que nos vai dar sustentação no nosso dia a dia. Nós temos que ter a consideração. E o respeito, a pessoa tem que lembrar assim, que se faltou o respeito, ela desce no mesmo nível. Então, se a pessoa não merece o respeito, então não podemos relacionar com aquela pessoa. A palavra viva, esta é a condição muito importante. Nós temos que lembrarmos assim, que quando nós falamos uma palavra que não foi boa para aquele que ouviu, também não sentimos bem. A pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer as palavras, e a palavra tem que ser naquela condição de construir, de possibilitar que o outro sinta bem. E nós temos que lembrarmos que o nosso caminho é sempre individual e que a luz nos auxilia toda a época da nossa existência, se nós procedermos direito. Então nós vamos procedendo direito, então essas palavras dos ensinos vão ficando dentro de nós e a nossa irradiação vai mudando. E a pessoa vai tendo uma coragem, vai caminhando na sua vida mais facilmente com a coragem. Isso é físico, não é para um período, toda época. Então, quando a pessoa caminha com um propósito de voltar para a pátria do Espírito, ela tem que tornar-se diferente. E os auxílios é o livro Na Luz da Verdade. É esta condição muito importante. Do jeito que a gente fica grato quando uma pessoa dá um sorriso, nos traz um presente, não está relacionado a ser presentes caros, pode ser uma fruta. Então não está relacionado assim. Então a gente lembra, quer dizer que se nas coisas simples, ou recebemos o presente, ou presenteamos, nós recebemos e lembramos daquele ato que foi feito, ou possibilitamos para a pessoa, ou a pessoa possibilitou para nós. Para o livro Na Luz da Verdade, nós temos que lembrarmos assim, de ficarmos gratos, nos encontrarmos numa condição que nos possibilita um equilíbrio interno. Isso é físico. Esse equilíbrio interno quer dizer assim, a pessoa tem que lembrar da fonte que possibilitou esse equilíbrio. Então, quando fala-se do primeiro mandamento, está relacionado a isso, é a fonte da vida, que é bem simples assim, não terás outros deuses ao meu lado. É o que nos possibilita a vida e que está nos possibilitando, através do livro Na Luz da Verdade, a maneira de ter a vida. Se falta a vida, não está relacionado à idade. Então, muitas vezes, um jovem, uma jovem ou um homem maduro teve uma decepção e se encontra com uma limitação de saúde, ele perde a alegria de viver e ele fica doente. O que acontece? Se ele encontrar-se numa condição de ficar próximo da luz, ele vai ter a força para sair daquela situação. O primeiro mandamento é um alerta que a nossa esperança não pode ser em nosso semelhante, em filhos ou em pais ou em conhecidos ou no trabalho. A nossa esperança tem que ser superior a tudo, porque nós sabemos assim que muitas pessoas com a esperança têm a capacidade e a condição de mudar de cidade, de localidade, de mudar de trabalho. Aquela esperança, aquela força. Essa força precisa de continuar viva dentro de nós em direção à luz. Quando a pessoa acha assim que não tem importância, tudo tem importância. Porque nós lembramos de coisas quando tínhamos poucos anos de vida, nós lembramos assim de uma veste e que depois, no período seguinte, a gente perguntou para os adultos sobre aquela veste, sobre aquele ato. O adulto fala, tínhamos poucos anos. E nós vamos lembrando toda a época da nossa vida, de todas as coisas.
Então, o caminho que nós temos que seguir é em direção à luz. É o que nos possibilita ter saúde, a ter a nossa perspectiva. Cada um vai tendo a perspectiva. Um irmão mais novo tem a perspectiva do irmão mais velho, que o orienta, da irmã mais velha, que orienta. Aquela irmã mais velha tem a perspectiva de um outro conhecido, da mãe, da professora. Mas depois nós temos que ter a nossa perspectiva. E essa perspectiva tem que ser numa base bem firme e definida. E nós temos que lembrarmos assim, a vida é de Deus e Ele nos possibilita a vida. E a vida é que nos possibilita esta condição de organizarmos dentro de nós. Em toda a época da nossa existência, nós temos que organizar dentro de nós aquilo que nós precisamos. Então a pessoa tem que ser muito organizada com ela. E todos os valores que existem na nossa vida de matéria grosseira, a pessoa tem que dar os valores relativos, porque ela tem que ter um valor superior. Cada um de nós pode lembrar assim, porque muitas vezes os pais fazem as perspectivas para os filhos, mas cada perspectiva tem que ser individual. Isso a pessoa tem que ter os auxílios. Então, voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. E ela tem que ser grata por esse auxílio. E fica bem fácil assim da gente ir tendo a compreensão quando fala assim daqueles que serão salvos. Os que serão salvos serão aqueles que se encontram no caminho, que se encontram usando da palavra de maneira correta, que se encontram esforçando. Isso é físico. Os outros não se encontram. Quando fala assim da separação, é esta condição. E fica bem fácil assim da gente ir observando na própria família aqueles que têm interesse em algo superior, em algo que nos possibilita. Então, o distanciamento da luz, aqueles que distanciaram da luz, é porque também não refletiram. E depois existe aquela condição assim de achar que vai ter tempo. Cada um de nós é que tem que lembrar que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E aqueles que fazem o movimento em relação à luz, ele é que tem que fazer o movimento. E ele tem que ir lembrando que toda a base que ele precisa de ter é dele. Então a segurança está sempre dentro da pessoa. E quando nós posicionamos em favor da luz, esse que posiciona a favor da luz, ele tem uma força. Não podemos entrar naquela condição assim de nos omitirmos. Na empresa que uma pessoa trabalha, ela tem que posicionar a favor daquela empresa. Ela tem que corresponder com os horários, ela tem que esforçar para cumprir a sua função. Então, em favor da luz, nós temos que nos esforçarmos também para conhecer direito os ensinos e ver a diferença que foi colocada. Cada pessoa é que tem que fazer um trabalho assim, de ir vendo a diferença de cada coisa, e ela tem que ter um aprofundamento, e esse aprofundamento não é para um período. Toda a época da nossa existência, nós temos que ter os nossos olhos limpos. Então, os nossos sentidos têm que estar assim bem aguçados para que nós não tenhamos aquela condição de ficar em dúvida com o que nos apresentam. Para a nossa vida interna, nós temos que ter essa sensibilidade assim de separar aquilo que serve e aquilo que não serve. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de ir fazendo uma reflexão daquilo que nós precisamos.